Olá, paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer aqui rapidamente uma introdução do livro de Esther. Nós que estudamos com a lição da editora Betel, estaremos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 a respeito da rainha Esther. Então é importante que a gente saiba pelo menos um pouquinho do fundo histórico desse livro. Esse livro é um livro de difícil hermenêutica e interpretação. Ele tem um fundo histórico, um pano de fundo histórico que é necessário que a gente entenda, no mínimo, um pouquinho disso para que a gente consiga desenrolar esse livro com um pouco mais de propriedade. Bom, em 605, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitia Jerusalém. E ele domina Jerusalém e por 3 levas ele leva os judeus da tribo do sul de Judá para Jerusalém. Em 605, em 596, ali 597 aproximadamente, 586, 87 também aproximadamente. Nabucodonosor leva eles até a Babilônia e eles estão lá cativos, né? Havia uma profecia de que eles iriam para lá, dita pelo profeta Jeremias, e Deus fez valer a sua profecia devido à sua desobediência. Só que após Nabucodonosor ter esse domínio mundial, vem Ciro o Persa. Isaías 44, 28, ali o finalzinho, 28 é o último versículo, com Isaías 45, 1, já começa a falar de Ciro, e Deus chama de Ciro meu servo, né, a quem ele iria usar para que decretasse a libertação, o retorno do povo de Deus. Então Ciro domina, toma a Babilônia, ali naquele período de Belsazar está ali festejando, eles tomam Babilônia, leva cativo Babilônia, leva os cativos de Babilônia para Suzã, e nesse contexto todo está de que Nabucodonosor leva para a Babilônia, também está ali Mardoqueu. Mardoqueu ele foi levado cativo por Nabucodonosor. Se a gente ler, por exemplo, para a gente entender o capítulo 2 e o versículo 5, vou ler o 5 e o 6, diz assim: Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então esse Mardoqueu, Mordecai, ele é levado para a Babilônia por Nabucodonosor e depois ele é levado também para a Pérsia pelo Ciro, sendo que Babilônia e Pérsia ali praticamente são vizinhos, né? Que o distancia, o que os afasta, os separa é o rio ali, o Tigre e o Eufrates. Depois você dá uma olhadinha aí no mapa aí para você entender melhor essa geografia local. Então, quando Ciro toma Jerusalém, e aí há essa profecia toda aí, em 539, Ciro, o persa, libera o decreto para que os judeus retornassem para sua terra. Então, quando a gente lê Esdras 2, eles estão retornando para sua terra. Os judeus liberados por Ciro, né? E a gente tem que entender que Esther, o fato de Esther acontece entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, ou seja, o povo já havia sido liberado, o povo já poderia ter voltado para sua terra. Então tem um povo que volta e tem um povo que fica, né? Existe também várias levas de retorno. Mardoqueu não retorna, ele fica ali. E nesse passar de tempo, o rei, que aí já é o Xerxes I, o Assuero, que Assuero acaba sendo um título como Herodes, Faraó, César. Assuero, Xerxes I, está reinando nesse período ali. Ele começa a reinar
em 486 e ele reina até 465. Tem um reinado aí de aproximadamente 21 anos, o Xerxes I. Muitas conquistas eles vêm tendo, e quando a gente lê, por exemplo, no texto do capítulo 1, versículo 4, que ele dá uma festa de 180 dias, essa era uma festa de exposição, era tudo liberado e o povo ia para conhecer todo o reino, por isso era uma festa longa. E logo após há uma festa também, que é uma festa de 7 dias, onde todo o vinho do rei seria liberado. Então o rei dá uma, que está no capítulo 1, versículo 5, e Esté também dá uma para mulheres, que está no capítulo 1, versículo 9. Pois você lá, vê lá. Então nesse transcorrer desses eventos, dessa festa, que agora quem já está reinando é Xerxes, o famoso Assuero, acontece aquele fato de que o rei quer que a rainha venha até ele, e ali estão os seus convidados, bêbados, ele quer que ela vá até ali, e ela se recusa a ir. Então, quando ela se recusa aí, ela pode ter até um caso legítimo por recusar a se expor. Ele chama para poder mostrar toda a sua beleza. Não se sabe, por fim, se ele só quer ver o rosto da Esté no meio de uma porção de homem embriagado, é claro. Então, o versículo 10 diz que ao 7º dia, ou seja, no último dia da festa, estando já o coração do rei alegre do vinho, ou seja, embriagado, mandou a Meusman, Bista, Arbona, Bigtá, Abactá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti, pelo que a rainha não quis, ela se negou aí. Então o rei consultou os sábios e entendidos dos tempos, ou seja, ele queria saber a respeito do fato, sobre o que deveria fazer com a rainha. Aí entra nesse cenário, Memucã, que eu não sei se ele tinha alguns desafetos com a rainha Vasti. Ele dá um conselho para o rei, que está no versículo 16 do capítulo 1. E então disse Memucã, a presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres. Ele vai seguir. As mulheres ganharão força para desobedecer os seus maridos. Então ele cria um cenário ali que parece que ele tem algum desafeto. E o rei, por sua vez, tendo em Mamucã um conselheiro, e que na verdade é perigoso quando você tem conselheiros malignos, conselheiros mal intencionados, como era o dele, você seguir esses conselhos sem pontuar, até porque o rei não estava sóbrio. Então ele vai pedir ao rei para fazer isso, e ele fala assim: revoga, você depõe ela do seu trono, do seu posto de rainha. E ele vai dizer assim, Medos, ele vai falar que a lei dos medos e dos persas, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Olha que conselho pernicioso que Mamucã dá. Cuidado com quem você pede conselho. Cuidado com quem você tem como seu conselheiro. E aí, passado tudo isso, o rei fica sóbrio. E quando ele fica sóbrio, o 2 vai dizer assim, passadas estas coisas e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado. Ou seja, ele caiu em si. Aí já era tarde demais. Ele não podia revogar a sua lei, que isso era um decreto. O que ele faz? Vem uns jovens e traz um conselho a ele. Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários. Quando a gente entende que
Mardoqueu criou sua prima, criou bem criada, porque provavelmente Esté já nasceu cativa, ela já era uma cativeira e todavia ela não perdeu a sua identidade, ela foi zelosa por aquela identidade. O versículo 8 vai dizer que sobre as vistas de Hegai levaram também Esté. Esse termo levaram quer dizer que ela não tinha opção, ela fora obrigada a ir, não tinha escolha, você tinha que ir. Então levaram também a Esté. Ou o mesmo termo que foram trazidas todas as virgens. Não tinha opção. Até porque se tivesse opção, penso eu que Esté não, pela sua criação, né, como Hadassah, Murta, ela não iria querer se envolver com um rei ímpio, pagão, que dá festa com bebidas e depõe sua esposa. Ela não ia querer, mas ela teve que ir. Ela teve que ir. E com isso, com a saída dela, pela sua beleza, o seu primo continuou dando a ela as suas orientações e começou a frequentar mais a área do palácio. Elas ficaram ali, as virgens, por cerca de 1 ano, 6 meses sendo cuidada como especiaria, isso está no versículo 12, e 6 meses com uma outra especiaria, dentro de 1 ano, elas seriam apresentadas ao rei e passariam ali na câmara do rei. E essa proximidade de Mordecai, o Mardoqueu, ao império, ao reinado, ao trono, fez com que ele ouvisse determinadas conversas. Ele ouve conversas a respeito de uma trama do rei, para matar o rei, e ele conta para Esté, Esté conta para o rei manda matar os 2 homens que tinham feito a trama, e coloca e anota lá nas crônicas do rei. Até que um dia, no capítulo 3, vai dizer que depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Remadata, Agagita, e o exaltou, ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, Ramã agora está exaltado. Só que isso aqui, depois que Mardoqueu sabe da trama, isso já se passa 5 anos aí dentro da cronologia. Do capítulo 2, do final do capítulo 2 para o capítulo 3, são 5 anos dentro da cronologia. E aí a Ramã, ele cria aquele decreto, né? Porque todo mundo tem que se prostrar. O rei falou que todo mundo tem que se prostrar diante dele, né? E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam, se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se preocupava. Então, essa história começa a surgir, a perseguição de Ramã com Mordecai, a partir disso. Ramã não se prostrava diante de ninguém, senão diante do seu Deus. Um homem de caráter, nobre. Esse homem não se vendia, não adorava homens, porque existe 2 problemas aqui. Um é os homens que gostam de adoração. O caso de Ramã, ele gostava de adoração, de veneração. E Mardoqueu não gostava de venerar homens, somente a Deus. Hoje, nos nossos dias, tem muito homem venerando homens e muitos homens que gostam de ser venerados, pelo amor de Deus. Então, por causa dessa não veneração, Ramã passa então a perseguir e tramar a morte de todos os judeus. Sendo assim, até que o rei leia nas suas crônicas lá numa noite que ele ficou com insônia, ele leu o conto de Mardoqueu e ele manda exaltar Mardoqueu. Pronto, ali fecha de vez o tempo para Ramã. Então é nesse cenário aí que nós vamos decorrer devagarinho na nossa lição, que nós vamos entender direitinho esse livro aí para nós não perdermos o foco. Então Esté estava lá, é claro que no cenário Deus estava atuando, Deus atuou mais ainda quando começou a perseguição, entrou ali a perseguição de Ramã com não só com Mardoqueu, mas ele queria eliminar todo o povo, e aí Deus entrou em ação e Esté estava ali para poder interceder pelo seu povo. Fica aí a nossa breve introdução para que você entenda melhor o contexto desse livro, ok? Vamos aí para a nossa aula daqui a pouco. Beijo no seu coração.